Deus abençoe, né? Quando a gente, ó, os jovens aí, né? Quando a gente é criança, a gente é doido para ficar logo jovem, né? E aí quando a gente chega aí 14, 15 anos, é tudo doido para querer crescer e ficar logo adulto, né? Depois começa a chegar os boletos. Aí começa a dizer, meu Deus, para que eu fui crescer? Estava tão bom, né? Faz parte, né, da responsabilidade, né? Nós tivemos a corrida da mulher, eu estive lá agora há pouco, né, orando, lá 7 horas da manhã. Foi maior número de inscrição esse ano, nós tivemos 200 inscrições, então foi um bom número mesmo ali, né? E a gente esteve ali orando, e isso é um testemunho que a igreja leva para o mundo também, né? Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34, versos 14 e 15. Se você abrir no livro de Salmos, você vai voltando um pouquinho para trás, assim, vai voltando, que você vai encontrar, tá certo? Amém? 2 Crônicas, capítulo 34, versos 14 e 15. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Vou repetir: achei o livro da lei na casa do Senhor. Grava bem isso aí: achei o livro da lei na casa do Senhor. Irmãos, o rei Josias foi um rei que desde cedo ele começou a buscar o Senhor. O rei Josias, ele foi neto de um avô perverso, chamado Manassés. Manassés foi um rei extremamente perverso. Muito perverso. Só depois que Deus puniu ele, e ele foi parar no cativeiro, foi que ele orou e se arrependeu de seus pecados. O filho dele, Amon, foi perverso e idólatra também. Então Josias, ele tinha como herança, né, como referencial para ser seguido, esse tipo de avô e esse tipo de pai. É claro, queridos, que nem sempre, veja bem, você vai encontrar, principalmente quando você lê Segunda Crônicas, certo? Você vai ver que muitas vezes o pai foi um rei bom, o pai foi alguém que temia ao Senhor, o pai foi alguém que buscava ao Senhor, e o filho desandou. Foi o caso, por exemplo, de Ezequias. O rei Ezequias foi um rei abençoado, um rei bom, um rei que fazia as coisas segundo a vontade de Deus. No entanto, o filho dele não seguiu o exemplo dele, que foi Manassés. Mas Ezequias, o pai de Ezequias, foi Acais, um rei perverso. Então você vai vendo, né, que nem sempre o fato dos pais serem piedosos, o fato dos pais criarem seus filhos no caminho do Senhor, o fato dos seus pais serem um referencial, significa que os filhos necessariamente eles vão segui-los, porque a gente vê isso. Por exemplo, Davi foi um homem adorador, foi uma pessoa que buscava o Senhor, né? Falhou em algumas áreas da sua vida, com certeza, e todos nós falhamos, né? No entanto, os filhos de Davi, você via como era misericórdia, um estuprou a irmã, o outro matou o irmão, um dos filhos queria tomar o lugar do pai. Veja que coisa.
Então, voltando para Josias, Josias tinha como somente o seu bisavô, que foi Ezequias, né, que foi um homem que buscou a Deus. Ezequias foi esse homem aí que buscou a Deus. Mas Manassés só veio buscar a Deus já no final da vida, depois de ter sido punido por Deus. E Amon foi idólatra, né? Amon foi idólatra, perverso, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, Josias, ele assume o reinado com 8 anos de idade. Olha para aí. 8 anos de idade ele assume o reinado. E diz que ele andou nos caminhos do Senhor. Aos 16 anos, ele se converte ao Senhor. Diz aí, no capítulo 34, né, no capítulo 34, diz aí que ele, ainda moço, versículo 3 do capítulo 34, diz: começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E isso se converte aos 16 anos de idade. Olha para aí, com 8 anos de reinado ele se converte. Assumiu com 16 anos de idade, ele se converte ao Senhor. Aos 20 anos de idade, ele coloca no coração o desejo de purificar a nação judaica e a cidade de Jerusalém das coisas ruins que foram feitas pelo seu pai Acais e pelo seu avô Manassés. Ele começou aí a destruir os altos, que eram lugares onde adoravam aos deuses pagãos. Então ele começou a derrubar os altares aos deuses pagãos, começou a purificar a cidade e o país, trazendo de volta o coração do povo para Deus. E aí aos 26 anos, né, olha o que é que acontece. Aos 26 anos, diz aí que ele começa a purificar, sabe o quê? O templo. Aos 26 anos de idade, ele começa a reparar o templo do Senhor, porque o templo de Deus estava em completo abandono. Porque se o povo tinha se afastado de Deus no período de Manassés, e Manassés teve um reinado longo, viu? 55 anos. Então, de Manassés e mais um tempo, né, do reinado aí de Amon, certo? Que Amon reinou 2 anos. Então, durante aí aproximadamente 57 anos, 60 anos, foi um tipo de reinado que fez com que o coração do povo se afastasse de Deus, com que o povo deixasse a adoração no templo e fosse adorar nas montanhas, fosse fazer altares, e o templo ficou lá abandonado. E aí Josias, esse jovem aos 26 anos de idade, que se converteu aos 16, estava com 10 anos, né? Com aquele coração fervoroso, cheio de Deus, cheio da vontade de querer fazer as coisas para Deus, né? Cheio de motivação, cheio de força, e ele morreu jovem, viu? Ele morreu com 39 anos, devido a feridas de guerra, certo? Mas ele tinha o coração totalmente voltado para Deus. Ele disse: agora eu vou começar a fazer a reforma no templo, eu vou ajeitar o templo do Senhor. E aí, ele arrecada dinheiro, tudo, e começa a ajeitar o templo, começa a restaurar o templo, porque tinha no coração de Josias voltar o culto a Deus, no templo, que era o lugar que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento, para que ali ele fosse adorado, como está lá no livro de 1 Reis 6, 7, 8, ali, quando Salomão, né, edifica o templo, né, e também em 2 Crônicas, né, dos capítulos 7, 8, 9, 10, por ali. Bom, o que é que acontece? Ele botou isso no coração, e aí mandou as pessoas fazerem a reforma no templo. E aí eles começaram a fazer a reforma, e um dia, eles acham o livro da lei na casa do Senhor. O que é que vocês entendem por esse versículo aqui, ó? Essa frase aqui: achei o livro da lei na casa do Senhor. Significa, queridos, que o livro da lei estava perdido no local onde ele deveria estar, no centro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É como se, bom, os mais antigos aqui devem se lembrar que as igrejas antigamente tinham um púlpito maior e tinham o quê? Uma Bíblia bem grande que ficava em cima do púlpito.
essa Bíblia não era usada pelo pastor da igreja ou por ninguém para pregar. Às vezes o pastor fazia uma leitura bíblica daquela Bíblia ali. Era uma Bíblia geralmente maior, dessa grossura aqui, né? Deste tamanho, uma Bíblia bonita, certo? O púlpito geralmente era maior, certo? E ali se colocava a Bíblia. Isso tinha um simbolismo muito grande, certo? Significava que a palavra de Deus era o centro, era quem dirigia a igreja, era a palavra de Deus. Não era o estatuto da igreja, embora toda a igreja tenha que ter estatuto e tem que ter, porque é pessoa jurídica, mas não era o estatuto que regia. Quem regia realmente, espiritualmente o povo, não era o estatuto rege juridicamente o povo, administrativamente, organizacionalmente, mas espiritualmente era a palavra. Então a palavra ali, aquela palavra no púlpito, todo mundo sabia que entrasse na igreja, todo crente que entrava na igreja sabia que era a centralidade, aquilo chamava a atenção da gente para a centralidade da palavra no culto. No culto. Com o passar do tempo foi mudando muita coisa, certo? Muita coisa foi mudando, foi mudando, foi mudando. Hoje em dia o púlpito é menor, certo? Mas isso não quer dizer que a palavra não esteja como o nosso, né? Não esteja sendo central, né? Mas ali era uma coisa simbólica, chamava a atenção. Certo? As igrejas hoje quase não usam mais isso, né? Mesmo que tenha um púlpito grande, mas elas não usam mais isso, né? Eu estou até pensando depois em restaurar isso aí, certo? Comprar uma Bíblia desse tamanho e botar ali, né? Para o pessoal começar a chegar e ver, não, ali tem. Não é não? São coisas do passado que vale a pena a gente trazer de volta, certo? Então, queridos, agora imagina o seguinte, que só existisse aquela Bíblia do púlpito e o povo todo dependesse daquela Bíblia ali. Só existisse aquele exemplar. E que todos os domingos, ou os cultos que tivéssemos aqui, a gente usaria aquele exemplar para pregar a palavra, a gente usaria daquele único exemplar, ninguém tem Bíblia, nem celular, nem nada. Só existe aquele ali. Como em algumas igrejas, em alguns países, que é proibido, certo? A utilização das Bíblias, certo? Em alguns países só tem, muitas vezes, uma Bíblia, que é a do dirigente da congregação, que às vezes é um pastor e às vezes não é. E depende daquela Bíblia ali, entendeu? E as pessoas lotam o local para ouvir semanalmente o estudo da palavra. É impressionante isso. Às vezes só tem 2, 3 páginas da Bíblia, viu? E eles se reúnem em torno de 2, 3 páginas da Bíblia para ouvir semanalmente a mesma leitura da Bíblia. A mesma leitura daquelas páginas, e o povo sedento, né? Ah, quem dera que aqui no Brasil fosse assim, né? Então, queridos, aí você imagina que a Bíblia do púlpito, o único exemplar que tem para que a gente se alimente, desaparece e a gente não sabe. Desaparece. E a gente nem lembra mais que tem Bíblia ali em cima no púlpito, né? Nem lembra mais. E vai passando os anos e a gente nem está aí, ó. A gente se reúne, fala-se algumas coisas da palavra, vai-se embora, mas ninguém atenta para a Bíblia. Aí um dia, vai se fazer a pintura do templo, aqui, vai botar o piso, e aí um dia alguém acha, eita, achou, ali por dentro, escondido ali, achou a Bíblia, foi Marcilhão, viu? Achou, eita, onde a Bíblia está? Foi mais ou menos, né, guardando as devidas proporções, bem proporções, que aconteceu aqui. O templo, querido, era o lugar de adoração do povo. O povo não era chamado para adorar nos montes, nas planícies, não. O povo era convocado para ir ao templo e buscar a Deus. Ali no templo, eles tinham a leitura sagrada. Ali no templo, eles ofereciam sacrifício. Mas agora, o templo estava de um abandono tal que o principal, que era a lei,
a palavra de Deus, né, a lei de Moisés, que regia espiritualmente o povo, a lei de Moisés tinha desaparecido. E aí, com a reforma de Josias, acharam a lei, acharam a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo, perdida dentro do local de adoração. E às vezes a gente fica pensando, será que a palavra de Deus hoje, com tantas coisas que a gente bota no culto às vezes, não é? Será que muitas vezes ela não fica relegada ao desaparecimento? Coisa para a gente pensar. Às vezes você coloca a programação que se faz de aniversário da igreja, ou de algum ministério, ou de algum grupo, se coloca tantas coisas que às vezes sobra pouco tempo para a pregação e a exposição da palavra de Deus. Às vezes acontece isso. Eu já fui pregar em igreja, certo? Que o culto começou de 7 horas e só foram me passar a palavra para eu pregar de 10 para as 9. 10 para as 9. O culto terminando de 9. Porque se coloca tantas coisas e se esquece do principal. Se esquece do principal. O principal, gente, não é as pessoas cantando, não. Preste atenção, é bom cantando, isso ajuda a igreja a louvar ao Senhor, certo? É importante isso. O culto não é só as coreografias, não. O centro do culto, queridos, é a manifestação de Cristo através da pregação da palavra. E na medida que as pessoas vão reduzindo, estão perdendo a palavra dentro do templo. Mas depois eu vou falar de outra coisa mais profunda, viu? Vai se perdendo a palavra dentro do templo, vai se perdendo a palavra no lugar do culto, no lugar da adoração. A palavra deixa de ser a centralidade para ter entretenimento em volta. Entretenimento em volta. As pessoas vão se acostumando com outras coisas no culto. Às vezes a igreja aqui tem que ser tudo de preto, que é para quê? Para que as luzes fiquem mais... apareça mais a iluminação, e eu gosto de iluminação, certo? Nada contra a iluminação, mas às vezes o show é mais as luzes e as coreografias e a fumaça de gelo seco que sai na hora que alguém está cantando, do que a centralidade da mensagem, da pregação da palavra. Essa é a verdade. Nós precisamos, como diz Jeremias no capítulo 6, verso 16, voltar às veredas antigas. Voltar para o caminho antigo, que é a vereda do Evangelho, é o caminho do Evangelho. E aí, quando você vai ver a pregação, você vai ver uma pregação de autoajuda, uma pregação motivacional. Os pastores, uma boa parte hoje, parece mais coaching, que está aqui para trazer motivação para as pessoas, e não para trazer Cristo revelado através da palavra. Mas aí você vê que essas igrejas, elas crescem, gente, vão, por quê? Porque as pessoas, elas estão pouco preocupadas, certo, com a pregação da palavra. Elas estão muito mais preocupadas com o que vão sentir, com as manifestações emocionais que surgem do jogo de luz, de um solo de guitarra, de um solo de bateria, e olha que eu gosto de rock, viu? De um solo de bateria, da maneira como o gelo seco, a fumaça vai sair aqui, e quando o camarada der um solo de bateria, as luzes fazem pum, e a fumaça, feito um show de rock, feito as bandas lá fora, e aí as pessoas começam, glória a Deus, aleluia. Será que Deus está sendo glorificado mesmo, irmãos? Mas a palavra de Deus vai ficando encolhida, ela vai desaparecendo dentro do templo. E aí, mesmo que se abra a Bíblia e que se leia a palavra, quando se vai falar sobre a palavra, não é a palavra, como é que se diz? Autoajuda. É autoajuda. Falta pregação, falta, sabe o quê? O ensinamento da palavra. Aí a gente tem, né, a gente que viveu isso lá atrás, né, pastor Antônio, Rosângela, né, a gente viveu isso, com Nilce, né, e outros irmãos aí, com a irmã Catarina,
né? Como a irmã Detinha e tantos outros que viveram isso, sabe o que era isso. Mesmo os cultos mais festivos, a palavra estava ali como centro e acabou-se. E era aquilo. As pessoas queriam ouvir a palavra. Hoje em dia as pessoas querem ver cantores. Cantores. A gente já viveu isso aqui, né? Quando a gente estava na avenida mesmo, de vez em quando alguém trazia um cantor para a gente aqui. E a gente já teve os cantores top. Asaf Borba, né? Na época Asaf Borba, Dani Berrios, né? Ele é Jeová, Deus poderoso, né? Que era uma atração internacional. Não, e outros, né? Oséias de Paula, Denise, a gente trouxe várias vezes. E olha que Denise não é do povão, né? Assim, de lotar igrejas, certo? E fora outros que tinha Álvaro Tito também, e muitos outros, certo? E as pessoas lotavam. A gente tinha lá na avenida, o tempo cabia 1.000 pessoas sentadas, eram 1.000 cadeiras, todas cheias, e um auditório em cima, 400 pessoas com telão todo cheio, e ficava lá fora ainda 500, 600 pessoas num telão que a gente botava do lado de fora, na avenida, para o pessoal ficar assistindo. Na década de 70 e 80, eu digo na década de 70, eu me converti em 82, certo? No final do ano de 82, outubro, 24 de outubro de 82. Me batizei 19 de dezembro do mesmo ano. Mas, na década de 70, porque eu tinha amigos evangélicos, eles me convidavam às vezes para ir à igreja, ver uma conferência, isso, aquilo, outro, e de vez em quando eu ia. E eu me lembro muito bem que, adolescente, aí com meus 16, 17 anos, eu ia a convite. Uma vez eu me lembro que eu fui ao convite para a igreja, que na época era Batista Calvário, certo? Eu fui para a igreja, eu tinha 17 anos por aí, assisti um estudo, ainda me lembro, com o saudoso pastor Josué Santana, capelão do Seminário Pentecostal, está lembrado, né? Josué Santana. Sobre Apocalipse, eu ainda me lembro, no ano de 78, eu me lembro de 78, porque em 80 ia ter negócio do alinhamento dos planetas, aí um amigo meu falava, ó, é a volta de Jesus, vai lá assistir, e ele fazia a minha cabeça, aí eu digo, tá bom, eu vou lá. Aí eu fui ver, cheguei lá, a igreja cheia, meu irmão, num dia de semana, quarta-feira, e era assim, as igrejas faziam conferências evangelísticas, que tinha muito na época, conferências evangelísticas para que os membros das igrejas trouxessem, né, visitantes não crentes, só podia convidar pessoas não crentes, certo? Para os não crentes virem, e a igreja era cheia, de quarta a domingo uma conferência. Hoje em dia, se a gente fizer uma conferência sexta, sábado e domingo, querido, só vai dar gente no domingo. Na sexta-feira teremos uns gatinhos pingados, no sábado uns gatinhos menos ainda, e no sábado é que enche. Mas as pessoas iam sedentas de ouvir a palavra. As pessoas queriam ouvir a respeito da pregação. Como naquela época, ali, 78, por ali, que eu tinha 16 anos, então naquela época eu já tinha lido o Novo Testamento, aquele Novo Testamento pequenininho, né, de Gideão, eu já tinha lido todo, então eu ia para lá, para entender essa questão do Apocalipse. Eu digo, peraí, eu vou lá para ouvir o que é que fala sobre fim de mundo. Eu quero saber o que é isso. E aí fui, certo? Aí fui um dia, ouvi tudinho e tal, e olhei a igreja, eu ainda me lembro. E quando eu me converti, eu vi as conferências que os pastores que passaram lá, né, promoviam na igreja, e as pessoas iam para lá. E tinha mais, deixa eu dizer mais uma coisa a vocês, não tinha cultinho de criança, não tinha escola, né, de criança à noite. Escola bíblica dominical de criança era de manhã, depois tinha um culto, nem na hora do culto tinha criança, assistia culto com os adultos. Pastor, e como é que o pessoal dava conta? Dava, irmãos, mas dava conta mesmo, dava conta, mas dava tranquilo, e não tinha criança correndo, era assim, e as pessoas eram sedentas por
por ouvir a pregação, irmãos. A gente ia para ouvir a pregação da palavra. Aí cantava-se o quê? Muitas vezes o coral da igreja cantava, às vezes um coral de jovem. A maioria era hino do cantor cristão, um ou outro corinho. E os corinhos da época era negócio de 30 segundos. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, né? Pronto, né? Às vezes, olha, os dinossauros junto comigo cantando, tá vendo? Os dinossauros, Era assim. Mas esses corinhos eram cantados muitas vezes enquanto a gente chamava a pessoa para louvar e a pessoa ia dar o playback. Playback antes era numa fita cassete. Depois, tio Climério vai mostrar às pessoas que não sabem o que é fita cassete. Como é que a fita cassete é, né? E como era o problema quando ela enrolava, certo? Então, dava ali. Enquanto isso, a gente cantava. E as crianças tudo quietinha. Era impressionante isso. Hoje os pais não podem segurar a criança um minuto. Os pais ficam aqui, não só aqui, mas nas igrejas de uma forma geral, ficam pavorosos quando chega janeiro, que a equipe precisa dar um descanso, ou quando tira uma semana para dar um descanso. Porque não consegue controlar os filhos. Tem algo errado, meu irmão. Desculpa eu dizer, mas tem algo errado, porque eu fui de uma geração que eu via que não tinha nada para entreter as crianças, não. Nada. Hoje, né, a gente tem, graças a Deus, nós temos um culto de oração infantil, que é uma bênção, a gente vê as crianças crescendo, louvamos a Deus por isso, né? Mas que a motivação dos pais hoje não seja jogar as crianças lá como um depósito, mas que seja colocar a criança lá para que ela aprenda na linguagem dela a adorar o Senhor Jesus. Porque a gente colocou pelo menos um domingo, na hora da ceia, as crianças tomarem a ceia com seus pais, né? Para que crie o quê? Para que crie memória afetiva. Quando elas cresceram, eu tomava a ceia com meu pai e com a minha mãe junto ali, na adoração. Entendeu? É para isso, tá? Fica chateado não. É só para isso mesmo, tá certo? Fica chateado não, tá? Mas é para isso, é com esse objetivo. Senão a criança cresce sem adorar junto com você, que é pai e mãe. Entendeu agora? Então a gente não faz nada por acaso. Certo? Então, queridos, eu não saí da palavra, da mensagem, daquilo que eu quero falar. Eu estou dizendo que hoje a gente coloca tanta coisa no culto que traz mais dispersão do que centralizar. A gente, quando estava adorando, a gente adorava, mas ficava doido para ouvir a palavra, gente. A gente queria ouvir a mensagem. A gente queria ouvir a mensagem. O que é que Deus tem para a gente hoje? Era assim. Entendeu? Mas a segunda coisa que eu queria destacar, que eu disse a vocês que era mais profunda ainda, eu falei aqui da palavra de Deus perdida no templo físico, na liturgia nossa, na adoração nossa, certo? Na adoração nossa. E hoje é tão prático, né, que até o texto vai ali. Isso é bom por uma coisa, porque quando a gente vai recitar, dá uma uniformidade. Por outro lado, isso vai fazendo com que as pessoas não saibam onde o texto está mais. Não sabe manusear, isso mesmo. Naquela época o pastor dizia assim, vamos abrir em Obadias. Tem gente que dizia assim, misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus. Não, calma gente. Obadias é um profeta bíblico, viu? Só tem uma página no Antigo Testamento, não é fácil achar ele não. Obadias se esconde assim, a gente vai ter que procurar, certo? Mas o pastor ia, e os irmãos iam também, e a gente achava Obadias, né? Obadias, entendeu? Por quê? Porque os irmãos manuseavam a Bíblia. Hoje em dia não, o aplicativo é muito fácil, não é não? Obadias, você abre ali o aplicativo, Your Vessel, né? Bíblia Online, aí toca lá assim, Obadias, aparece logo ele lá. Você, ó, para aqui. Ó, já apareceu. Ó, achou, não foi? Mas não foi não, ele achou na Bíblia mesmo. Ó, ele está sabidinho. Então, gente, certo? Mas tem uma coisa mais profunda.
Aqui era o templo de Salomão, né? Era o templo judeu, o templo onde eles adoravam ao Senhor. A gente falou que a Bíblia também está se perdendo dentro do templo físico nosso, mas focando o culto nosso, o culto em coletividade. Mas também a Bíblia está se perdendo dentro da gente. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde é que está a palavra dentro de nós? Essa é a parte mais séria da mensagem. Onde é que está a palavra dentro de nós? Às vezes ela está perdida. Às vezes a gente diz assim: rapaz, eu queria ter uma orientação do Espírito Santo, mas como é que o Espírito vai orientar se você está sem a palavra dentro de você? Como? Porque o Espírito Santo nos orienta de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Se nós não vamos dando lugar à palavra de Deus dentro do nosso coração, ela vai se perdendo dentro de nós. E aí, meu irmão, o que é que resta da palavra de Deus dentro de mim e de você? Se eu não vou colocando em prática a palavra de Deus na minha vida, ela vai se perdendo. Tiago diz que aquele que é apenas ouvinte é como alguém que olha no espelho e quando sai esquece de como seu rosto era. E aí ele vai dizer que a gente não deve ser apenas ouvinte, mas que a gente deve ser praticante da palavra de Deus. É na medida que eu escuto a palavra, na medida que Deus falou para mim, na medida que aquela palavra falou que áreas da minha vida precisam ser mudadas, que eu vou colocando aquela palavra em prática na minha vida. E quando eu leio essa palavra, quando eu procuro ler essa palavra, o que é que acontece? Essa palavra também vai ficando guardada no coração. O salmista do Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha bem, Salmo 119, me parece que é verso 11. O que é que acontece? A palavra de Deus cria uma fortaleza no nosso coração. Cria uma fortaleza no nosso coração para que a gente não peque contra Deus. É isso que ele está dizendo. Mas se a gente não pratica a palavra, a gente não anda de acordo com a palavra, a gente não cresce espiritualmente. Quando Josué, lá no primeiro capítulo, né, primeiro capítulo, do verso 6 ao versículo 8, certo? Quando ele estava assumindo no lugar de Moisés para liderar o povo, o que Deus disse a ele foi: olha, não se aparte do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que teu caminho seja bem sucedido, ou para que seja próspero. Não desviarás da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Segue em frente. Porque, queridos, quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, e quando eu falo dar ouvidos, não é ouvir o que o pastor está falando simplesmente, mas é que essa palavra que você escuta desce. Na Bíblia, ouvir sempre está ligada a uma prática, a uma ação. Ouvir e obedecer, é ouvir de coração, é ouvir com uma intencionalidade. Ouvir com intencionalidade, ou seja, eu vou ouvir aquilo porque aquilo ali, aquilo faz bem para a minha vida e eu quero praticar aquilo que está sendo ensinado na minha vida. Mas às vezes a palavra de Deus se perdeu dentro de nós, irmãos, e a gente vai vivendo anos assim. E a gente vai vivendo anos. Eu já disse isso a vocês. A gente já está acostumado a citar a palavra, citamos até de cor. Citamos até de cor. E não é pelo fato de que uma pessoa sabe citar de cor a Bíblia, certo? Que ela tem a palavra dentro dela. Olha bem, que ela tem a palavra lá guardada no coração. No seminário eu tinha um aluno, eu já contei essa história aqui, eu tinha um aluno que ele decorava que era uma coisa. Para você ter uma ideia, ele decorou as cartas de Paulo, são 13. E a carta de Coríntios são 16 capítulos, o capítulo 15 tem 58 versículos, só o capítulo 15. E ele decorava os evangelhos. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, olha, eu terminei de decorar, depois de uma aula. Ele me procurou e disse: pastor, eu terminei de decorar o evangelho de João.
O senhor quer que eu recite para o senhor? Eu digo, quero não. Quero não. Não, irmão, eu acredito. Precisa não. Ele foi parar, sabe aonde? Deixou o seminário, abandonou o seminário e foi para uma seita. Para Testemunho de Jeová. Foi para uma seita. Tinha tudo decoradozinho. Mas não tinha descido para cá. Entendeu? A mensagem não tinha entrado. Então não é só, é bom decorar? É bom decorar, certo? Mas que ela desça lá dentro, que ela fique lá dentro da gente, lá no nosso coração, certo? E aí, queridos, para encerrar, esse livro foi achado e foi levado diante de Josias. Foi levado para Josias. Certo? Aí, verso 18. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, queridos, significava humilhação diante de Deus. Ele pegava aqui assim e fazia assim, ó, rasgava aí, rasgava. E aí se prostrava. Por quê? Ele leu, segundo os estudiosos, possivelmente o livro de Deuteronômio. E aí, o que é que acontece? Quando chegou lá, mostrando as exigências, o que o povo deveria obedecer, e o castigo, as maldições, que está lá no capítulo 28 e 29, você vai ver a lista de maldição que tem lá, se o povo desobedecesse. O rei tinha um coração sensível, disse logo, ai da gente, ai de mim, rasgou as vestes e se prostrou diante do Senhor. E aí o que é que ele... Isso é o impacto da palavra no coração da gente, querido. Isso é o impacto da palavra. O rei tinha assumido, não sabia nem desse livro. Começou a buscar o Senhor, mas não sabia nem desse livro aí. Não sabia nem onde estava. Quando esse rei abre e lê, ele se prostra diante de Deus, ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante do Senhor, como se dissesse, a gente está perdido, a gente está andando fora dos caminhos do Senhor. E olha que ele não, ele estava buscando o Senhor. E aí ele diz, olha, vai consultar a profetisa, né? E aí ele manda consultar a profetisa, Uda. E a profetisa vai dizer para ele que porque nele havia um coração que estava voltado para Deus, ele iria ser poupado do juízo que Deus iria mandar para a nação. E aí o capítulo 35 vai mostrar o juízo de Deus lá, certo? Vai mostrar o juízo de Deus. 35, 36 vai mostrar o juízo de Deus aí. Mas o que é que acontece, querido? Ele renova a aliança, ele celebra a aliança. Ele renova o pacto com Deus. Ele chama o povo, ele diz ao povo, olha gente, Deus vai nos punir, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, vamos clamar pela misericórdia dEle. Então Ele convoca o povo para renovar a aliança com Deus, e é isso que Ele faz aí no capítulo 35, Ele celebra, né, também a Páscoa. Mas aí, queridos, do capítulo 36 em diante, os reis que seguiram a ele, junto com o povo, não continuaram seguindo os caminhos do Senhor, e aí veio Nabucodonosor e engoliu todo mundo ali, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu as muralhas, matou gente, levou uma leva para a Babilônia para ficar cativo, deixou os mais pobres na terra. Foi uma desgraça total. Desgraça total. Só você ler Lamentações de Jeremias que você vai ver a desgraça ali, nua e crua. Nua e crua. Você vai ver o que é que aconteceu. Mas Josias foi poupado de ver essa desgraça caindo sobre a sua vida e sobre a vida do povo. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Irmãos, como é que está a palavra de Deus na sua vida?
Que lugar ela ocupa no seu coração? A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, depois eu vou pregar sobre isso. Habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Habita em vós ricamente, abundantemente. Ou seja, que a nossa vida seja cheia da palavra de Cristo. E porque nós temos buscado um avivamento, queridos, é para que essa palavra volte a ter centralidade na nossa vida, para que o poder do Espírito venha sobre nós, e que nos encha de uma maneira poderosa, e que a gente volte a ter centralidade com essa palavra, que a gente volte a ter prazer nessa palavra, que ela volte a queimar o nosso coração, como está lá os discípulos de Esaú, diz que enquanto Jesus falava, e eles não sabiam que era Jesus ainda, quando eles descobriram que era Jesus, o que foi que eles disseram? Por isso que nosso coração queimava enquanto ele pregava as Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 39, ele vai dizer assim: ardeu-se, embraseou-se o meu coração enquanto eu meditava na tua palavra. Que a palavra de Deus volte a queimar em nosso coração, irmãos. Que volte a queimar, que quando você pegar aquele horáriozinho que você puder, quando você abrir para ler, que ela comece a arder no seu coração, que você comece a ter prazer, que você comece a ler de maneira que é como se ela estivesse saltando das páginas para entrar na sua vida. Que a gente encontre onde está essa palavra, porque muitas vezes a gente vai colocando tanta coisa na nossa vida que são escombros, lixos, e aí a gente vai colocando, e a palavra de Deus vai ficando lá por baixo, e a gente vai colocando as coisas por cima, e a palavra de Deus vai se perdendo. Mas nesta manhã, para vocês que estão aqui, Deus está falando e perguntando para mim e para você: meu filho, minha filha, onde está a minha palavra na sua vida? Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao pastor Antônio para orar por nós nesse momento e nos despedir depois com a bênção. Mas abra o seu coração. Abra seu coração nesse instante e diga a Deus que você quer ter esse fervor novamente pela palavra de Deus. Aleluia.